Oi gente, tudo bem? A paz seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre uma história que conta a história de Judas Iscariotes. Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, gente, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever agora, nesse momento. Aperta aí o botãozinho para você ativar as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que for postado um vídeo aqui. Peço você também para que você possa compartilhar, curtir, comentar com muito mais pessoas, para que elas também possam ser edificadas através deste canal. Então, hoje o tema do nosso vídeo é convencido, mas não convertido. Nós vamos abordar um pouco aqui sobre a história de Judas Iscariotes. Sim, Judas Iscariotes é um grande exemplo de uma pessoa que foi convencida, mas não foi convertida, né? Nós tivemos esse exemplo na Bíblia, né, para que a gente possa ver e não seguir e dizer, de fato, eu não posso ter esse tipo de atitude, né? Queria deixar uma frase aqui para vocês que é de Denis Versiani, que ele diz o seguinte: quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. E de fato é isso que acontece com os cristãos hoje em dia, né? Nós temos na Bíblia, né, esse grande exemplo de uma pessoa que verdadeiramente ela se encaixa nesse perfil de uma pessoa que ela foi convencida, viu muitas coisas, mas a conversão não chegou a tocar o coração dela, né? Então, a gente tá vivenciando uma época, né, em que as igrejas elas estão muito lotadas. Nós vemos pessoas dizendo para todos os cantos que se denomina como cristão, como seguidor de Cristo, né? Mas elas se vestem como um cristão, elas querem falar como cristão, mas a grande realidade é que a conversão verdadeiramente não tem acontecido nos corações das pessoas, né? Então, essa conversão sincera ao Senhor Jesus, de seguir exatamente aquilo que a Bíblia nos mostra, né? Isso tem sido muito difícil encontrar nas pessoas hoje em dia, né? E a grande verdade é que a gente tem presenciado muitos escândalos no meio cristão. De fato, esses escândalos, eles têm mais afastado pessoas da igreja, né? E isso é uma situação muito séria, né? Elas dizem que são cristãos, mas a grande realidade é que foram apenas convencidos e não convertidos, né? Então, eu queria deixar para vocês aqui uma citação da Bíblia que diz lá em Mateus, capítulo 18, versículo 7, que diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos, né? E nós temos muitos exemplos, né? E na Bíblia nós temos um grande exemplo que é o Judas Iscariotes. Sim, o Judas Iscariotes, ele teve um triste fim. Nós todos sabemos a história dele, né? Que poderia ter sido uma vida de muitos milagres e uma vida de muita dedicação ao ministério do Senhor. Bom, gente, Judas, ele poderia ter sido muito honrado por Deus, né? Porque ele foi um dos escolhidos, um dos 12 escolhidos por Jesus, né? Então, mas ele preferiu amar a corrupção mais do que a sabedoria do qual o mestre derramava sobre aquele povo naquela época, né? Então, Judas, ele tomou o lugar dele no grupo, né, dos 12, que ele foi escolhido por Jesus Cristo para ser seguidor de Jesus, para ser a extensão do ministério de Jesus na terra. Então, ele era muito próximo de Jesus, né? Então, ele realizou um ministério muito importante e evangelístico naquela época. Judas, ele cuidava, ele era bem sucedido, ele cuidava das finanças dos apóstolos, né? Então, ele tinha um pouco de autoridade ali, conhecimento, sabedoria, né? E tinha confiança, né, das pessoas lá naquele momento. Então, Jesus, ele sabia da batalha do coração de Judas. Jesus sabia de tudo, né? Então, a batalha entre o orgulho e o seu serviço, isso existia diariamente na mente de Judas. Isso nós podemos entender, né, que acontecia com ele. Mas Judas, ele acreditava que Jesus, ele era o Messias, ele via os milagres, ele sabia que Jesus era o Messias,
E ele tinha essa alegria em participar desse ministério, daquele momento, daquela ascensão, toda aquela situação ministerial de Jesus, né? Porém, ele sabia que o amor, né? Existia uma batalha ali, né? Existia algo que trazia ele para baixo, né? Então, Jesus, ele sabia de tudo isso. Jesus, ele sabia dessa batalha no coração de Judas, né? E ele sabia que esse amor de Judas não ia ser duradouro, né? Porque muito, embora estivesse assim, convencido das verdades que Jesus falava e dizia para os seus discípulos, elas não haviam convertido de fato o coração de Judas, sabe? Não tinha tocado profundamente aquele coração que ainda tinha uma corrupção, que ainda era corruptível, sabe? Então, o coração de Judas, através dessa corrupção, endureceu, né? E isso fez com que ele não atingisse a verdadeira convenção. Então, ele ficou cego com a fraqueza dele. A fraqueza dele, o inimigo conseguiu dominar e deixar ele cego através do caráter de Judas. Então, ele foi posto em uma função ali naquele ministério. Judas foi posto em uma função muito importante e o inimigo sabia dessa corrupção do coração de Judas e utilizou isso como uma oportunidade para ele conseguir ter erros, né, em seu ministério e trazer ele para o fundo do poço. Então, mesmo ouvindo palavras de Jesus, testemunho de Jesus, milagres de Jesus, né, ele tinha toda essa batalha no coração dele. Né? Ele permitia que os traços de corrupção revelassem a sua verdadeira corrupção e cobiça, né? Que é a nossa podridão humana de pecado que nós temos, né? E ele obtinha lucros indevidos, né? Então, o pecado de Judas, ele foi o mesmo pecado de Pedro, tá, gente? Porque ambos eles traíram Jesus. Só que existe uma grande diferença entre Pedro e Judas Iscariotes. E é aí que tá a nossa chave. E é aí que a gente tem que tirar como lição para nossa vida. Porque ambos eles negaram Jesus, né? E você consegue entender o sofrimento que foi também para Pedro. Vocês acham que Pedro também não teve o mesmo sentimento e a mesma vontade de morrer como Judas teve? Assim que pecou? Com certeza Pedro teve esse sentimento, né? De podridão, de se sentir podre, né? Logo após negar Jesus 3 vezes. Mas nessa confusão dos pensamentos, mesmo se julgando tão indigno, né? Tão podre, tão pecador, como ele ter negado Jesus 3 vezes, né? Pedro, ele permitiu algo muito mais profundo que o remorso, né? Ele não se deixou levar por essa onda do remorso. Então, Pedro, ele experimentou o arrependimento, né? Ele rasgou o seu coração, ele confessou o pecado. Isso é uma chave muito importante, porque todos nós vamos pecar, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, nós sabemos disso. Em algum momento da nossa vida, as fraquezas elas vão querer ser mais fortes que o nosso espírito, mas a chave para isso é o nosso arrependimento. E mesmo em meio à fraqueza, nós lembrarmos que somos filhos e confessarmos os nossos pecados. E assim ele é fiel para nos perdoar, né? Então Pedro entendeu essa virada de chave. Pedro mergulhou nisso e se agarrou nisso, né? Então Pedro ele passou por um doloroso processo de conversão, né? E ao se converter a Jesus Cristo, né, ele recebe por 3 vezes o perdão de Jesus. Olha que incrível. Ele negou Jesus por 3 vezes e por 3 vezes Jesus deu perdão ao Pedro. E ele falou assim: Pedro, se tu me amas. Pedro, tu me amas, né? Foi essa a frase que ele falou para Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas 3 vezes. Né? Então ali Jesus liberou o perdão para Pedro, né? Então Pedro recebeu aquele perdão, entendeu que foi falho e seguiu, levantou a cabeça, levantou e seguiu, entendeu quem ele era em Jesus, né? E as mesmas lutas de Judas e de Pedro
é a nossa hoje em dia. Nada muda pra gente. Continua o mesmo, as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades, né? O inimigo, ele continua sendo o mesmo, ele não tem ideias novas, o inimigo, ele apenas copia, né? O inimigo, ele não tem criatividade, mas as tendências corruptas, né, que a gente tem para o mal, o mesmo impulso que derrubou Pedro e matou Judas também está em nós, sabe? E a gente tem que ter muita força e muita fé para conseguir se levantar de uma batalha espiritual tão forte como essa. Então, são muitas as forças do mal que elas estão ao nosso derredor tentando nos derrubar todos os dias, né? E eles tentam nos seduzir, né? Eles seduzem e tentam nos tornar reféns de todo esse mal, né? Eles surgem nos nossos corações e das tentações diabólicas do inimigo com muita fúria, com muita violência para nós, né? Mas a gente tem que estar atento a ouvir a voz de Deus e nunca se esquecer que somos filhos do Senhor e que Ele é muito misericordioso e que Ele sabe a luta do teu coração e as batalhas que você tem, que não são fáceis, mas você vai conseguir vencer, porque Jesus já venceu por nós. Então, por isso, nunca se esqueça, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, né, a minha voz, abre essa porta, assim o Senhor te diz, abre, deixa eu tirar esse fardo pesado, deixa eu te ajudar a sair desse peso, deixa eu te ajudar a levantar isso que Jesus traz para nós, né? Então, ele entra e vai cear conosco, ele entra e vai nos dar a paz que sai de todo o entendimento, e é isso a nossa virada de chave. Não nos devemos mergulhar no nosso egoísmo, no nosso orgulho, saber que somos dignos e ficar por isso mesmo, mas vamos olhar como Pedro, que se agarrou ali no arrependimento e na confissão dos pecados ao Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e que você tenha uma experiência incrível com Jesus. Se você estiver passando por uma dificuldade, uma batalha espiritual parecida como essa de Judas e de Pedro, lembre-se sempre que o Senhor está à tua porta, nesse momento, batendo aí, ó, querendo entrar para te ajudar. Amém? Deus abençoe.